Bom, ontem, né, grande parte da população pôde testemunhar ao vivo, né, acredito, o voto de desempate de Dias Toffoli a respeito da, de se manter ou não a prisão em segunda instância, né? E é fato que nós todos entendemos ainda muito pouco disso. Eu, pelo menos, entendo pouco, mas o suficiente, né, para compreender os riscos disso aí, né? Hoje, as pessoas já não estão tão mal informadas como estavam há 20 anos atrás, por exemplo, né? As redes sociais contam aí com muita gente inteligente, que estuda, que pesquisa, que se informa e procura expor todo o assunto, atualizar, né, os assuntos aí de forma bastante inteligente, bastante eloquente. Então é claro que essa decisão do Dias Toffoli que favorece aí, né, vamos dizer assim, os criminosos, né, em certo sentido, acarreta uma série de riscos. Mas eu acho que, assim, do meu ponto de vista, dentro das minhas limitações, né, como mero estudante, acho que as pessoas têm que atentar para, não necessariamente para essa decisão, porque isso é um processo que pode também ser revertido a longo prazo, e a coisa, como alguns especialistas estão explicando aí, não vai funcionar de imediato, não é, o processo não é assim, né? Tipo, o Toffoli decidiu, pronto, tá lá, por exemplo, o Lula fora da cadeia, né? Mas aí o que tem que se atentar é exatamente para a índole das pessoas que estão diretamente interessadas nisso. No caso, os representantes de partidos de esquerda, como PT, PSOL, PCdoB. Pesquisem aí e assistam aí os vídeos, né, os discursos aí, por exemplo, de Guilherme Boulos e Gleisi Hoffmann. Até o advogado lá do ex-presidente Luiz Inácio, o Zanin, Cristiano Zanin, já se pronunciou. Para fazer uma comparação aqui, lembram do filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, em que ele decide permanecer lá na cidade, acho que é na cidade de Washington, Nova York, depois daquela pandemia lá de vírus, uma parte da população se torna zumbi, né? E esses zumbis eles vivem só na escuridão. Se eles saírem para a luz do dia, a luz do sol, eles morrem carbonizados, né? Devido à fragilidade, né? Eles não podem ver a luz, são seres das trevas, vamos dizer assim. E daí tem uma cena em que o Will Smith ele acaba caindo numa armadilha, né? E fica um bom tempo, algumas horas desmaiado ali, né? Nas ruas ali da cidade fantasma ali. E à medida que o sol vai se pondo, todas aquelas criaturas, né, da escuridão estão espreitando o momento certo em que a luz do sol baixa totalmente para eles atacarem. Então tem aquela cena, tem até que alguns cachorros lá, todos também como zumbis, né, assim, criaturas extremamente ferozes e vorazes, né, que prestes a devorá-lo. Você vê que à medida que a escuridão, a sombra vai avançando pela estrada, eles vão avançando. E só esperando o momento em que a luz baixe totalmente para avançar e devorar a sua presa. É mais ou menos assim que esse pessoal, os representantes aí dos partidos de esquerda estão agindo. É mais ou menos dessa maneira. Estão só esperando as trevas avançarem para já imediatamente atacar. Que é o que já estão fazendo com o Lula. O interesse deles é tirar o Lula da cadeia. Porque, como explicou uma vez o professor Olavo no curso de Teoria do Estado, explicou muito bem que o Lula ainda é um símbolo de alguma coisa, né? Então ele simbolizando essa coisa ainda vamos dizer, na imaginação de muitas pessoas, como ele ainda simboliza alguma esperança, né, para essa gente. Então, estando ele solto, não se sabe se vai ser ou não, isso de certa forma é uma vantagem para eles se reorganizarem mais. Embora o professor Olavo já tinha explicado que o Lula está acabado, né? Mas ainda assim ele tem um efeito, né, na, na imaginação das pessoas que ainda acreditam, né,
acredito que os movimentos de esquerda, né, os partidos de esquerda são a solução para o Brasil, entendeu? Então isso aí, de certa forma, por mais que não seja, não haja um grande risco de um partido de esquerda, explicitamente de esquerda, voltar a governar o país, pelo menos por enquanto, né, ainda assim, todo esse processo só atrapalha, né? Atrapalha o bom funcionamento das coisas, né? Sobretudo por causa do caráter dessas pessoas. É só você, é só você assistir ao discurso de Guilherme Boulos, de Gleisi Hoffmann, por exemplo, você vê que eles estão interessados o quê? No partido deles, nas pautas deles, apenas na gente deles, né? É claro que a gente não precisa, olha, já está marcado uma manifestação popular contra a decisão do Toffoli para amanhã, mas é claro que as pessoas não têm que se desesperar, não se trata de um apocalipse, né? Agora, há pouco, um amigo meu compartilhou um vídeo do Nando Moura ali no canal dele, e o Nando Moura sempre fazendo aquele teatro, aquele drama, né? Como ele fez com relação àquela situação lá daquela criança que foi mutilada por um casal de lésbicas, né, pela própria mãe. É claro que aquilo foi uma coisa hedionda, mas ficava o Nando Moura fazendo toda essa coisa, está me tirando sono, sabe? Fazendo aquele teatrinho todo. Não há necessidade de dramatizar, porque esse é um processo que pode ser revertido, né? E a coisa não vai funcionar assim com toda facilidade, mesmo porque aqui no Brasil as coisas não funcionam bem, né? Como diz uma pessoa que eu amo muito, muito próxima de mim, da minha família, assim, o Brasil é um país tão esculhambado que nem isso funciona direito, né? E a gente percebe isso até pelo próprio governo Bolsonaro. Então, é claro, nesse momento, é claro que as pessoas têm que estar atentas a isso aí. E esse Dias Toffoli, é claro que essa pessoa, ou você tem que admitir que a tese do professor Olavo estava correta, de que muitas das decisões que estão sendo tomadas ali no Congresso, elas têm a sua o, o processo inicial ele se dá a partir do Foro de São Paulo, né? Ou você pode pensar o seguinte, analisando ali todo o discurso que o Dias Toffoli fez, que é um discurso que a princípio, acho que qualquer pessoa, pelo menos eu, no meu entender, à medida que eu fui ouvindo ali a narrativa dele, eu acreditei que ele ia votar por se manter, né, a prisão em segunda instância, e não, daí ele fez exatamente o contrário, né? Parece que a decisão dele contraria o discurso. É muito estranho. Pelo menos eu entendi isso. Então as pessoas podem pensar assim: ou você já tem um interesse que vem de fora e que está manipulando ali, né, os membros do STF, né, ou, né, essas pessoas que votaram contra a prisão em segunda instância são pessoas que, no mínimo, não assistem, né, esses membros do STF, não assistem as notícias locais, regionais. Aí, pois é crime atrás de crime, né? É barbaridade atrás de barbaridade, né? Teve aqui no país, até como o professor Olavo de Carvalho e tantos outros grandes estudiosos, jornalistas, escritores, explicam. Você tem aqui casos aí, ó, né? Casos famosos, né? Filha mandando matar os pais, pais matando filha, e essas pessoas ganhando benefícios, né? né? A Richthofen, no Dia dos Pais, ganhando o saidão, os Nardoni, né, no Dia das Crianças, ganhando o saidão. E essas pessoas não demonstram um pingo de remorso para o público, né? Pelo menos para o público, né? A gente percebe isso, que essas pessoas estão sendo beneficiadas, pessoas que cometeram crimes terríveis, estão sendo beneficiadas e não estão demonstrando arrependimento. E não há um pingo de confissão nessas pessoas. Então, e ainda mais vem uma decisão como essa, é como o professor Olavo explicou uma vez. Isso só vem a encorajar ainda mais mentalidades criminosas. Então, o que, que adianta você reforçar leis de Maria da Penha, leis de feminicídio, se você tem uma decisão que vai contra tudo isso aí, né? Como é que se pode entrar em tantas contradições assim, né? Então é claro que existe um risco, mas ainda há que se esperar os efeitos disso aí. E
a coisa não funciona tão assim, não é algo imediato, não é algo mágico, né? Pelo menos no meu entender. Então você vê assim que então, esses membros do STF que votaram contra a prisão em segunda instância, ou são pessoas que estão agindo por interesses escusos, ou, né, são pessoas que não têm a menor noção da realidade, né? Estão tomando a si como parâmetros, quando na verdade eles deveriam estar representando os interesses, né, dos cidadãos, né? Afinal de contas, não é esse um dos fundamentos pétreos da Constituição, né? O primado do popular sobre o estatal, né? E é evidente que o popular não quer esse tipo de decisão, né? Mas, enfim, né? Só estou dando um palpite aqui, mas o negócio é todo mundo participar mesmo manifestar-se de modo bastante inteligente e com bastante intensidade, né? Para que, quem sabe, a voz da consciência das pessoas responsáveis por essa decisão possa ser despertada da sua sufocação moral, né? Que é mais ou menos isso que acontece, é a sufocação da consciência moral dessas pessoas que estão ocupando cargos no Supremo Tribunal. Era isso.